informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Deputada Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul assume presidência da FPA nessa terça. Pantanal deve transbordar já em março. 20% dos aviários de Mato Grosso do Sul ainda sem adaptação. Colheita da soja atingiu 5% de média estadual. VBP para 2018 é de 516 bilhões de reais, aponta o Ministério da Agricultura. O de Mato Grosso do Sul cai. Atenção Dourados e região. Ranger XLS Diesel 4x4 automática 2018 com 23% de desconto. É só na Ford Via Sul. Com 5 anos de garantia total, 7 airbags e câmera de ré. E você ainda leva protetor de caçamba e lona marítima. Mas corra, são poucas unidades. Em Dourados 34166000. Em Ponta Porã 34316611. Ford Via Sul, da compra à manutenção, sempre o melhor para você. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Tempo chuvoso hoje de manhã na região de Dourados. Haverá aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. A chuvarada deve dar uma trégua na quinta e sexta-feira. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com preços estáveis. O Brasil Global de Guelopes da Laguna ofereceu R$ 135 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 136 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global ofertou R$ 125 pela arroba da vaca gorda à vista e o Friboi R$ 127 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 23 e a de soja a R$ 61, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,23 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Senembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte concedeu uma liminar permitindo que uma empresa sediada em Natal exporte 62 toneladas e meia de pescado para a Espanha. Esse tipo de operação está proibido em todo o país desde o dia 3 de janeiro, conforme determinação do Ministério da Agricultura, após uma inspeção realizada pela União Europeia ter encontrado vários problemas em embarcações na região sul do país. A decisão liminar foi concedida pelo juiz Janilson Bezerra de Siqueira, da 4ª Vara de Natal, a pedido da Pesqueira Nacional Limitada. De acordo com a empresa, a carga de atum e meca, avaliada em R$ 985 mil, sairia do Porto de Natal no final de semana. Uma carreta carregada com 27 toneladas de carne bovina tombou na PR-092 em Venceslau Braz, no norte do Paraná, na manhã de domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, toda a carga foi saqueada por cerca de 2.000 pessoas. A polícia foi acionada, mas não conseguiram impedir o saque da carga. O caminhoneiro se feriu no acidente e foi encaminhado ao hospital. Mato Grosso do Sul registra na atualidade o funcionamento de 1.100 aviários e, segundo informações da Iagro, 80% das propriedades já estão regulamentadas conforme as exigências do Ministério da Agricultura previstas na Instrução Normativa 8. Os outros 20% estão em fase de adequação e até o prazo final, 3 de março, devem estar concluídos. O documento atualiza as regras de adequações sanitárias que devem ser cumpridas pelas granjas com atividade comercial, no intuito de prevenir problemas de doenças de qualquer espécie. A preocupação é compreensível na verificação dos dados produtivos. Em 2017, o Estado abateu 150 milhões de cabeças de frango e ocupa a 8ª colocação nacional em número de abates, conforme informações da Iagro. O presidente da Iagro, Luciano Quioqueta, explica que o percentual de granjas registradas significa 80% das aves abatidas. Portanto, acredita que até o prazo final, 3 de março, os parceiros envolvidos no trabalho conseguirão concluir o processo de adesão junto aos agricultores. A colheita da safra 2017-2018 de soja em Mato Grosso do Sul atingiu 5,1% da área cultivada, segundo o levantamento da AproSoja-MS. De acordo com a entidade, o trabalho segue mais acelerado no norte do estado, onde cerca de 8,2% das lavouras já foram colhidas. Nos municípios da região central, a média é de 7,1% e aqui no sul do estado de 3,6%. A estimativa de área colhida total até o dia 9 de fevereiro era de 98.800 hectares. A AproSoja-MS reafirmou a projeção de que Mato Grosso do Sul deverá colher nesta temporada a maior safra de soja de sua história, 8.700.000 toneladas, com uma média de 56 sacas por hectare. Com cota acima de 3,45 metros na estação de Ladário, principal referência do comportamento anual do sistema hidrológico da Bacia Pantaneira, o Rio Paraguai pode alcançar nível de transbordamento 4 metros já em março, em Mato Grosso do Sul. A situação representa alerta a pecuaristas que têm propriedades localizadas no Baixo Pantanal, principalmente nas regiões influenciadas por rios secundários ou aquelas atingidas por grande volume de chuvas, consideradas acima da média desde dezembro. A tendência é de que, nesse ano, a cheia ocupe maior território nessas regiões, pois muitas áreas já estão alagadas ou úmidas. Conforme dados da Embrapa Pantanal em Corumbá, no ano passado o rio chegou ao nível de 4 metros entre maio e junho. Já em 2016, o nível de transbordamento só foi atingido no início de junho. Se o rio continuar subindo na mesma taxa, pode ser que chegue a nível de transbordamento, explicou o pesquisador da Embrapa Pantanal, Carlos Padovani.
O presidente da Câmara de Glória de Dourados, Milton César Gomes, solicitou informações ao prefeito Aristeu Pereira Nantes, com cópia para o gerente municipal de Fomento Agropecuário, DEFAP, Antônio Carlos da Silva, para saber como estão distribuídos os resfriadores de leite. O vereador quer saber a quantidade de resfriadores de leite que pertencem ao município, a capacidade de um deles e em que locais esses resfriadores se encontram. O vereador Silas Zanata encaminhou pedido aos deputados federais Zeca do PT e Vander Lobé e ao deputado estadual João Grandão para que adotem providências visando disponibilizar uma retroescavadeira para atender definitivamente a Associação de Produtores da Agricultura Familiar do Guaçuzinho, em Dourados. Segundo o Silas, temos acompanhado através das reuniões da Associação dos Produtores do Guaçuzinho, que servem à agricultura familiar, a necessidade desse equipamento permanente na associação. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, realiza nesta terça-feira cerimônia de posse da nova diretoria que vai compor a gestão da instituição no ano de 2018. A deputada federal Tereza Cristina Dias, de Mato Grosso do Sul, assume a presidência no lugar do deputado mato-grossense Nilson Leitão. No comando da FPA, Tereza Cristina deixa o cargo de vice-presidente, posição que ocupou em 2017. Em sua gestão, a deputada quer incluir na pauta de discussões públicas políticas públicas mais eficientes ao desenvolvimento do agronegócio, com uma proposta mais consolidada para obtenção de financiamentos à produção agrícola no país, bem como novas fontes de renda e investimento aos produtores rurais. A deputada também vai dar prioridade à modernização das leis vigentes sobre defensivos agrícolas, licenciamento ambiental e aquisição de terras por empresas brasileiras com maior capital estrangeiro. A consultoria Safras e Mercado elevou sua projeção para a produção brasileira da atual safra de soja a um recorde de 115.640.000 toneladas, alta de 1,2% sobre o registrado em 2017, em razão de produtividades melhores do que as esperadas em estados do Sudeste e do Centro-Oeste. Na previsão anterior de dezembro, a consultoria apostava em uma safra de 114.560.000 toneladas. A estimativa das safras figura como uma das mais otimistas do mercado e supera as 112 milhões de toneladas apuradas em uma recente pesquisa da Reuters. Em nota divulgada ontem, o analista das safras e mercado, Luiz Fernando Roque, destacou que, mesmo com alguns ajustes negativos nas áreas semeadas em alguns estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste, a produção esperada continua sendo recorde. O presidente da Regional Caaguaçu, da Coordenadoria Agrícola do Paraguai, Hermes Aquino, informou que a colheita da soja está acelerada em várias zonas do país e estima que nessa semana os grãos colhidos devem chegar a 90%. A colheita da soja está chegando em seu ponto máximo. O trabalho vem sendo intenso e, próximos aos silos, observa-se grandes filas de caminhões esperando sua vez de receber carga. Depois dos 90% colhidos, restaria apenas colher algumas áreas remanescentes que haviam sido plantadas mais tarde no Paraguai. Diante da colheita que está sendo realizada, o solo já está sendo replantado com soja e algumas parcelas de milho, explicou o Aquino. A primeira estimativa do valor bruto da produção agropecuária, o VBP, para 2018 é de 516 bilhões e 600 milhões de reais, abaixo 4,9% do valor de 2017. As lavouras apresentam redução real de 6,2% e a pecuária de 2,3%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. De acordo com o coordenador-geral de Estudos e Análise, José Garcia Gasques, parte dessa diferença entre as estimativas deve-se ao fato de, no ano passado, ter sido excepcional, tendo obtido o maior valor desde o início da série dessas informações. Nos levantamentos realizados pela Conab, sempre foram destacadas na produção da safra anterior as condições climáticas muito favoráveis. Outro aspecto é o fato do mês de janeiro ser ainda quase o início da safra do ano,
portanto com informações ainda incompletas. Já a renda da produção agrícola e pecuária de Mato Grosso do Sul deve encolher 2% este ano, frente a 2017, caindo para 28 bilhões 317 milhões de reais, o que representa uma retração de 599 milhões. A projeção é também do Ministério da Agricultura com base nos dados do valor bruto da produção. A principal contribuição para a queda vem do rendimento das lavouras, que deverão ter decréscimo de 3,3% em 2018, caindo para 18 bilhões 302 milhões de faturamento. No caso da produção pecuária mato-grossense do Sul, o Ministério apontou perspectiva de 0,3% no aumento do faturamento, subindo assim para 10 bilhões e 100 milhões de reais. A Coamo Agroindustrial Cooperativa, a maior cooperativa agrícola do Brasil, realizou na sexta-feira, em Campo Mourão, no Paraná, a 48ª Assembleia Geral Ordinária, com participação de centenas de associados de todas as regiões atendidas pela cooperativa no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Na Assembleia foi apresentado e aprovado o balanço do exercício 2017, que registrou receita total de 11 bilhões e 70 milhões de reais, e também a distribuição das sobras aos associados no valor de 318 milhões a partir de ontem, de acordo com a movimentação de cada um no exercício de 2017 na Coamo. A indústria frigorífica de Mato Grosso do Sul encerrou janeiro com queda recorde no volume de abate de bovinos. De acordo com o Ministério da Agricultura, foram abatidos 276.677 animais no mês passado, o menor número para o período em 7 anos. Para o presidente da Acrisul, a Associação dos Criadores do MS, Jonathan Barbosa, essa retração que se relaciona ao desaquecimento no consumo. Em janeiro deste ano foram abatidos 19.995 bovinos a menos que em igual mês de 2017. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara analisa proposta que prevê isenção de IPI sobre o vinho colonial. Proposta em análise na Câmara isenta o vinho colonial do pagamento de imposto sobre produtos industrializados. A produção desse tipo de vinho está regulamentada desde 2014, quando uma lei o classificou como vinho elaborado com o mínimo de 70% de uvas colhidas no imóvel de agricultor familiar e produzido na quantidade máxima de 20 mil litros anuais. A mesma lei já previa a isenção de IPI, mas a medida acabou vetada por recomendação do Ministério da Fazenda, com o argumento de que era necessária uma lei específica sobre esse tema tributário. A proposta do deputado Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, visa corrigir essa lacuna. Lorenzoni lembra que a produção do vinho colonial é quase artesanal e não justifica a incidência de um imposto ligado ao processo de industrialização. O vinho colonial, na verdade, é a manutenção de um trabalho ancestral. Da forma como ele é produzido hoje, é muito assemelhado à fórmula como ele veio dos nossos imigrantes italianos, lá na faixa dos anos de 1875, 1880, quando a imigração italiana veio para o Brasil. Não tem sentido, onerar o agricultor familiar ou a pequena propriedade com este imposto e também com toda a parafernália eletrônica que nem é disponível na área rural brasileira. Não há industrialização, Esse produto tem uma série de limitações em relação, inclusive, ao seu volume produzido. Pequeno produtor de vinho colonial no Rio Grande do Sul, Auri Flâmia reforça o caráter artesanal
tanto da produção quanto da comercialização do produto. É tirada uma uva especial de primeira, uma uva bem madura, de grau bom, conforme o tipo de uva, uns deixam um dia no bagaço e outros deixam 3, 4 dias. Aí é tirado o vinho, é feita uma análise do vinho, depois é deixado para ele fermentar na pipa. Não vai nada de produto químico, né? É só feito da uva natural mesmo, da pareira. A gente vende, assim vamos dizer que aqui alguém vem pegar aqui 100 garrafões, a gente tira a nota de talão, do talão do agricultor, tira a nota e dá a nota. A proposta que isenta o vinho colonial do imposto sobre produtos industrializados tem tramitação conclusiva nas comissões de Agricultura, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Com isso, se aprovada, não precisará passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima terça-feira para todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.